Viajei 12 horas para ver o nascimento do meu neto. No hospital, meu filho me disse: Mãe, minha esposa só quer a família dela aqui. Não insista. Ela nunca gostou de você. Fui embora em silêncio. 3 dias depois, a maternidade me ligou. Senhora, faltam 10.000 do parto. Respirei fundo e disse somente: E antes de eu te contar o que eu disse, eu quero uma coisa de você. Me diz nos comentários o que você pensa dessa história até aqui. Sem filtro. Porque tem história que a gente só entende quando vê de fora. E se você ficar por aqui comigo, no Afonso Story, você não vai só assistir. Você vai aprender a reconhecer o tipo de manipulação que destrói família por dentro, em silêncio. Então comenta agora o que você faria no meu lugar, porque essa parte inicial é só a ponta de um inferno bem maior. Eu estava na cozinha, preparando um caldo de mandioca, daqueles que a gente faz mais por costume do que por fome. A casa estava quieta demais, e isso era o normal desde que meu marido morreu. O silêncio da viuvez tem um som próprio. Um som que não grita, mas pesa. Era terça-feira, no meio da tarde, e o sol entrava pela janela com uma luz torta, batendo no alumínio gasto da panela de pressão que minha mãe me deu quando eu me casei. 42 anos com a mesma panela. 42 anos. Ela ainda chiava como se fosse nova, ainda aguentava fogo, ainda fazia o trabalho dela sem reclamar. E eu fiquei olhando aquilo com um gosto amargo na boca, porque teve coisa na minha vida que não aguentou nem metade. O telefone tocou bem na hora em que o caldo começou a levantar fervura. Eu fui atender com a mão molhada, já impaciente, achando que era telemarketing, algum banco oferecendo milagre para aposentado, ou a vizinha pedindo açúcar como se eu tivesse plantação aqui dentro. Quando eu atendi, a voz do outro lado não tinha vida. Era uma voz treinada para não sentir nada. Nem pena, nem pressa, nem vergonha. Dona Helena. Só pelo jeito que ela falou meu nome, eu senti um frio no meio do peito. Porque quando alguém te chama de Dona Helena assim, com formalidade, não é para dizer coisa boa. Sim, sou eu. Aqui é da contabilidade da maternidade Santa Cruz. A senhora é mãe de Rodrigo Cardoso Mendes. Meu coração deu um pulo como se fosse culpa. Eu pensei no bebê. Pensei no meu neto. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Porque era isso que eu tinha na cabeça desde o dia em que eu fui mandada embora daquele hospital, como se eu fosse um móvel fora do lugar. Sou sim. Aconteceu alguma coisa. O bebê tá bem. Está tudo bem com a mãe e com o recém-nascido, senhora. A ligação é sobre o financeiro. Quando ela disse financeiro, eu senti a garganta fechar. Porque financeiro nunca chega sozinho. Financeiro sempre vem acompanhado de humilhação, de cobrança, de ameaça velada. E eu já estava machucada demais para aguentar mais uma pancada. Existe um saldo em aberto referente ao parto. Consta no sistema um valor pendente de R$ 10.400. Eu não respondi na hora. Eu fiquei olhando a panela no fogo. O chiado ficou mais alto. E por um segundo eu achei que eu tinha ouvido errado, porque fazia sentido nenhum. Nenhum. 10.400. Mas, isso é com meu filho. Eu não. Conforme o termo de responsabilidade, a senhora consta como responsável solidária pela conta. E, se não houver regularização, a alta hospitalar fica suspensa. Suspensa. Alta suspensa. A palavra bateu na minha cara como tapa. E o que subiu dentro de mim não foi só medo. Foi raiva. Raiva pura. Daquelas que dá vontade de quebrar prato. Daquelas que dá vontade de gritar até a voz rasgar. Porque olha que perversidade. Olha a sujeira. Eles não estavam me cobrando um boleto. Eles estavam me dizendo que, se eu não pagasse, a mãe e o bebê ficavam presos ali. E quem é que aguenta isso sem tremer? Quem é que escuta isso e pensa com calma? Eu senti a colher escorregar da minha mão e bater na pia. O barulho fez eco na casa vazia. Um eco que parecia rir de mim. Moça, tem algum engano. Eu não assinei nada. Eu nem moro nessa cidade. A mulher do outro lado soltou um suspiro cansado, como se eu fosse só mais uma velha tentando fugir da conta. Senhora, o termo está registrado. A assinatura consta no documento de entrada. E o cadastro foi validado com CPF e dados completos. CPF.
Dados completos. Foi aí que eu senti a vergonha tentar entrar, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E isso me revoltou mais ainda. Porque eu não fiz. Eu só confiei. Eu só fui mãe. E ser mãe, nesse mundo, virou fraqueza explorável. Eu respirei fundo. Uma vez. 2. 3. Eu senti o peito arder, mas eu segurei a voz. Eu quero uma cópia desse termo. Agora. Eu quero o protocolo dessa ligação. E eu quero o nome completo da senhora. O tom dela mudou um pouco. Ficou menos frio. Não porque ela ficou humana, mas porque ela percebeu que eu não era uma velha boba de cabeça baixa. Ela me passou o nome, me deu um protocolo, prometeu enviar um e-mail com o documento. Eu anotei tudo numa folha de caderno, com a mão tremendo de raiva, não de medo. Desliguei. E quando eu desliguei, eu fiquei parada no meio da cozinha, ouvindo o chiado da panela e o próprio sangue batendo na cabeça. Minha aposentadoria não chegava nem perto de segurar um valor desses sem me arrebentar. Eu era viúva há 7 anos. Eu vivia contando moeda, escolhendo carne mais barata, economizando gás, economizando luz, economizando tudo. E alguém tinha colocado meu nome numa dívida que parecia ter sido feita para gente rica, não para mim. Mas quer saber o que doeu mais? Não foi o dinheiro. Foi o jeito. 3 dias antes, eu cheguei naquele hospital depois de 12 horas de viagem. 12 horas. 12 horas com dor nas costas, com perna inchada, com coração acelerado, carregando esperança como se esperança fosse mala. E o meu filho, meu único filho, olhou nos meus olhos e me mandou embora. E agora, quando o bebê já tinha nascido, quando a família dela já tinha feito foto, já tinha feito vídeo, já tinha feito festa, alguém lembrou que eu existia. Não para me mostrar o rostinho do meu neto. Não para dizer desculpa. Não para dizer mãe, eu errei. Não. Para me usar como carteira. Para me usar como solução. Para me transformar em banco. Eu sentei na cadeira da mesa, aquela cadeira de madeira que rende quando a gente se mexe, e eu encostei a testa na palma da mão. Eu senti a raiva ferver por dentro, mas ao mesmo tempo eu senti uma clareza triste, limpa, cortante. Eu fui feita de tola. E eu fui feita de tola por quem eu mais protegi na vida. E aí, quando eu estava ali, naquela cozinha, com a casa cheirando a mandioca e decepção, uma memória veio com força. Não veio suave. Veio como porta batendo. 6 meses antes, Rodrigo apareceu aqui com os papéis. Ele entrou na minha sala com aquele jeito de pressa que eu já tinha aprendido a odiar. Pressa de quem não quer conversa. Pressa de quem quer assinatura, não quer consciência. Mãe, preciso que você assine aqui e aqui. É só um protocolo do hospital. Para facilitar um desconto no pacote do parto. Eu lembro de ter falado para ele, deixa eu ler. E ele respondeu com impaciência, como se eu estivesse atrapalhando. Mãe, é só uma formalidade. Giovana tá me esperando no carro. Se eu ficar aqui, ela vai brigar. Assina logo, por favor. Giovana vai brigar. Eu escutei isso e, naquele dia, eu engoli. Como eu engoli tantas coisas nos últimos anos. Porque eu pensei, é o meu filho. Ele tá nervoso. Ele vai ser pai. Eu não vou criar problema. Eu assinei. Eu assinei sem ler com calma. E naquele momento, eu virei a assinatura perfeita para uma armadilha que já estava montada. O caldo transbordou na panela. Eu nem vi. Só senti o cheiro mudando e o vapor subindo. Eu desliguei o fogo com raiva, quase arrancando o botão. E eu me peguei falando sozinha, num sussurro que parecia um rosnado. Não vai ser de novo. Porque isso é uma coisa que ninguém te ensina sobre dor. A dor não te mata de primeira. A dor te educa. A dor te mostra onde você foi fraco. E quando você percebe, ou você vira pedra, ou você vira poeira. Eu levantei da cadeira e fui até a gaveta onde eu guardo documentos. A pasta estava lá, meio torta, cheia de papéis velhos, comprovante de remédio, extrato de banco, recibo de farmácia, tudo misturado como a vida de quem vive apertado. Eu procurei a cópia daquele papel que ele me fez assinar. Não achei. E isso me deu um arrepio, porque eu sempre guardo tudo. Sempre. Pobre guarda papel como quem guarda prova de existência. Se eu não tinha cópia, era porque ele levou.
Era porque ele nunca quis que eu tivesse. Era porque a assinatura foi a única coisa que interessava. Eu peguei meu celular e abri as mensagens. Eu procurei conversa com Rodrigo. Eu encontrei a foto do documento que eu tinha enviado quando ele pediu, só para cadastrar rapidinho. Eu encontrei o áudio dele falando que era só para liberar a entrada. Eu encontrei tudo. E eu entendi uma coisa que me fez sentir enjoo. Eu dei para ele a minha identidade, o meu CPF, a minha confiança. Eu entreguei as chaves. E eles entraram na minha vida como ladrão entra em casa quando sabe que ninguém vai reagir. Foi aí que eu decidi ligar para a única pessoa que me vinha à cabeça quando a vida virava um nó. A doutora Silvia. Ela tinha me ajudado com uma questão de aposentadoria anos atrás. Não era amiga íntima. Não era parente. Era melhor do que isso. Era alguém que não tinha interesse em me manipular. Alguém que falava na minha cara o que eu precisava ouvir. Eu achei o cartão dela numa caixinha com elástico, junto de receitas médicas. O cartão estava amassado, como se fosse velho demais para ainda servir, mas eu discava mesmo assim. Ela atendeu no terceiro toque. Alô? Doutora Silvia, aqui é a Helena. Eu sei que faz tempo, mas eu preciso de ajuda. Eu acho que eu fui usada. Eu ouvi o silêncio dela por um segundo. Um silêncio de quem já entendeu o tamanho do problema antes de eu explicar. Helena, respira. Me diz só uma coisa. Envolve documento e dinheiro? Envolve. Então não fala mais nada por telefone. Eu tô indo aí. Quando eu desliguei, eu fiquei com vontade de chorar. Não porque eu estava fraca, mas porque eu estava cansada. Cansada de ser a mulher que engole. Cansada de ser a mãe que entende. Cansada de ser o ombro que sempre segura o mundo dos outros. E enquanto eu esperava, eu voltei com a cabeça pro sábado de manhã. O sábado que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. 4:30 da madrugada. A rua deserta. O cachorro do seu Mário latindo longe. Eu trancando o portão com cuidado, como se silêncio fosse respeito. Uma mala pequena. Uma sacola de pano que foi da minha mãe. Eu não fui de avião, eu não fui de carro. Eu fui de ônibus. 12 horas. 12 horas com cadeira dura e ar-condicionado que ora congela, ora quebra. 12 horas com gente falando alto, com criança chorando, com vendedor de coisa inútil passando no corredor. Eu fui do jeito que dá. E eu fui com o coração cheio. Eu tinha separado um presente. Não era joia. Não era ostentação. Era um cobertorzinho bordado à mão, com o nome do bebê costurado em linha azul clara, porque eu ainda achava que eu tinha lugar naquela história. Eu ainda achava que a avó era bem-vinda. Eu ainda achava que o meu amor era uma chave, não um incômodo. No meio da viagem, Rodrigo mandou mensagem. Mãe, o trabalho de parto começou. Vem logo. Vem logo. Eu li aquilo e senti uma esperança besta me levantar do banco do ônibus, como se eu pudesse acelerar o tempo. Como se a dor na coluna fosse desaparecer só porque alguém disse vem logo. Eu cheguei no fim da tarde, pegajosa de calor, com a blusa amassada, cabelo fora do lugar, mas feliz. Feliz de um jeito que hoje me dá raiva, porque felicidade também pode ser ingenuidade. Eu peguei um táxi até a maternidade. A maternidade Santa Cruz era grande, moderna, vidro espelhado, jardim na entrada, cheiro de lugar caro. Lugar que não combina com gente como eu. Lugar que me faz abaixar o olhar por reflexo, como se eu tivesse entrado onde não devo. Mas eu entrei mesmo assim. Eu perguntei na recepção. A moça olhou no computador e me deu um crachá. 3º andar. Ala Premium. Quarto 312. Eu subi no elevador com as pernas tremendo. E eu não sei explicar direito o que é isso. A gente não treme só por cansaço. A gente treme por expectativa. Por medo bom. Por alegria que quase dói. O corredor tinha carpete. Carpete. Eu fiquei pensando no tanto de coisa que um carpete esconde. No tanto de sujeira que não aparece. E foi uma ironia amarga, porque aquela família era isso. Era tudo bonito por cima, e podre por baixo. Eu cheguei na porta do quarto. Ela estava entreaberta. Eu ouvi risada. Eu ouvi gente falando alto. Eu ouvi aquele clima de festa.
Eu respirei fundo e empurrei devagar. E foi ali que eu entendi, sem ninguém precisar me explicar, que eu não estava incluída. A família dela ocupava o espaço como se fosse dona. Como se fosse a única família que existe. A mãe dela perto da cama. As irmãs tirando foto. Um monte de gente inclinada para cima do bebê, como se eu fosse um intruso chegando atrasado numa comemoração que não me pertence. Eu falei oi. Ninguém respondeu de primeira. Eu repeti oi, um pouco mais alto. A sala ficou muda. Muda num segundo. Como se tivessem desligado o som. Rodrigo me olhou como se tivesse visto um fantasma. Mãe, você já chegou? Eu dei 2 passos para frente, tentando ver o bebê. Só ver. Eu não ia pegar. Eu não ia invadir. Eu só queria ver. Só isso. E antes que eu conseguisse, Giovanna apertou o bebê contra o peito. Um gesto pequeno, mas cheio de mensagem. Um gesto que diz: aqui não. Ela olhou para o Rodrigo e falou, sem olhar para mim: resolve. E ele resolveu. Ele me puxou para o corredor como se eu fosse criança fazendo vergonha. Segurou meu braço com força demais. Não a força de proteção. A força de controle. E ele falou o que eu nunca vou esquecer. Ele falou o que já estava doendo em mim desde o início, mas eu não queria acreditar. Mãe, ela só quer a família dela aqui. Não insiste. Ela nunca gostou de você. Eu não vou repetir muito isso, porque só de lembrar eu sinto uma coisa queimando aqui dentro. Mas você entende o peso? Você entende o que é você atravessar estrada, cansaço, tempo, para ouvir que não é bem-vinda? Eu fiquei olhando para o meu filho, tentando achar nele algum resquício do menino que me abraçava na frente dos amigos, sem vergonha. Tentando achar nele o jovem que me disse agora eu cuido da senhora quando o pai dele morreu. Eu não achei. Eu só vi um homem fraco, obediente, com medo da própria esposa. E eu fui embora. Eu fui embora sem fazer cena. Sem gritar. Sem implorar. Eu fui embora em silêncio. E eu carreguei comigo o cobertor bordado, sem entregar. Do mesmo jeito que eu carreguei a humilhação, sem dividir com ninguém no ônibus. Eu sentei num banco do lado de fora, esperando a hora de voltar. O crachá no bolso parecia me acusar. Eu fiquei olhando o vidro espelhado do hospital e vendo meu rosto refletido. Um rosto cansado. Um rosto que já trabalhou demais. Um rosto que criou filho sozinha por anos sem reclamar. E eu pensei, eu não merecia isso. Mas a vida não pergunta merecimento. A vida só entrega. E, 3 dias depois, a vida me ligou de novo, com voz fria, me dizendo que além de humilhada, eu tinha virado responsável por uma dívida. É aqui que a dor vira raiva. Porque tristeza a gente aguenta por amor. Agora raiva. Raiva é quando o amor finalmente enxerga que foi usado. E se você continuar comigo, você vai ver como essa história muda de tom. Você vai ver como uma mãe cansada vira uma mulher perigosa, do tipo que para de pedir licença. E eu digo isso sem orgulho. Eu digo com vergonha de ter demorado tanto. E deixa eu te falar uma coisa, sem pressão, mas com verdade. Se você não se inscrever no Afonso Story agora, você vai perder as partes mais importantes, que são justamente as partes em que a máscara cai. Porque esse tipo de história não é sobre fofoca. É sobre aprender a se proteger antes que façam com você o que fizeram comigo. Então fica aqui. Se inscreve para não se arrepender depois, quando perceber que os sinais estavam todos aí desde o começo. A campainha tocou. Eu nem tinha escutado o carro chegando. Eu fui abrir, ainda com o coração batendo estranho. Era a doutora Silvia. Ela entrou com uma expressão que misturava preocupação e irritação, como se ela já estivesse com raiva antes mesmo de ouvir tudo. Me conta desde o início, Helena. Do começo mesmo. Sem pular. E eu comecei. Eu contei da ligação. Contei do valor por extenso, 10.400. Contei da ameaça de alta suspensa. Contei do papel que meu filho me fez assinar na pressa. Contei da viagem de 12 horas. Contei do corredor. Contei da frase. E quando eu terminei, eu fiquei esperando ela dizer calma, vai dar certo, vamos ver. Ela não disse nada disso. Ela só falou uma coisa que me deu uma sensação esquisita. Um alívio nervoso. Helena, isso não é só desrespeito.
Isso tem cara de fraude. E fraude a gente enfrenta com prova, não com emoção. Ela pegou um caderno, abriu na primeira página e começou a anotar. Primeiro, você não paga nada sem documento na mão. Nada. Segundo, você vai pedir a cópia do termo e do cadastro completo. Terceiro, você vai me mostrar todas as mensagens em que seu filho pediu seus documentos. Eu fui buscar o celular. Eu sentei ao lado dela. E enquanto eu abria conversa por conversa, eu senti a raiva crescer, porque cada áudio dele tinha o mesmo tom. O tom de quem usa a palavra mãe como ferramenta. Mãe, é rápido. Mãe, é só assinar. Mãe, confia. Confia. Confia é uma palavra bonita quando vem com amor. Confia é uma palavra suja quando vem com interesse. A doutora Silvia olhou para mim e falou com firmeza. Agora eu preciso que você entenda uma coisa, Helena. Você não vai conseguir resolver isso tentando agradar. Você não vai conseguir resolver isso tentando ser boazinha. Porque quem faz isso com a própria mãe não respeita a bondade. Respeita limite. Eu engoli seco. Porque eu sempre fui a mulher da paz. A mulher que evita a briga. A mulher que tenta manter família unida, mesmo quando a família tá me quebrando. E naquele momento eu percebi que paz demais, com gente errada, é só um jeito elegante de ser pisada. A doutora Silvia anotou mais uma linha e levantou os olhos. Quando você foi expulsa do hospital, Helena, o que você sentiu? Fala a verdade. Eu fiquei em silêncio por um segundo. E então eu falei. Eu senti que eu virei um problema. Eu senti que eu não era mais mãe. Eu era um incômodo. Ela sentiu, como quem confirma um diagnóstico. E 3 dias depois, quando te cobraram, o que você sentiu? Eu apertei a unha na palma da mão. Eu senti que eu não era incômodo. Eu era útil. Útil como nome limpo. A doutora Silvia fechou o caderno devagar, com calma de quem está prestes a abrir uma guerra. Então você já entendeu tudo. Agora a gente só precisa provar. Ela pegou a bolsa, tirou uma pastinha e colocou em cima da mesa. Hoje você vai me dar acesso a tudo que você tem. Mensagens, áudios, datas. Amanhã, eu vou na maternidade pedir oficialmente os documentos. E em seguida você vai decidir o quanto você aguenta ouvir do seu filho sem desabar. Eu olhei para ela sem entender. Por quê? Porque quando a gente encosta em fraude, Helena, o culpado sempre tenta virar a vítima. E alguém vai tentar te dobrar. Com choro, com ameaça, com culpa, com neto, com Deus, com o que for. Você vai precisar estar pronta. Pronta. Eu não me sentia pronta para nada. Eu me sentia cansada. Eu me sentia ferida. Eu me sentia velha. Mas eu também me sentia, pela primeira vez em muito tempo, acompanhada. E isso já mudava tudo. A doutora Silvia se levantou para ir embora, mas antes ela colocou a mão no meu ombro e disse: Helena, eu vou te falar uma frase que você vai guardar. O amor não pode ser usado como assinatura. Quando ela saiu, eu fiquei na porta olhando a rua. A tarde estava caindo. A luz estava ficando laranja, batendo no portão. E eu senti, com uma tristeza feroz, que eu estava entrando numa fase da vida que eu nunca imaginei. Eu ia ter que brigar com meu próprio filho para não morrer endividada por um parto que eu nem pude assistir. E naquela noite, quando eu fui deitar, eu não consegui dormir. Eu fiquei lembrando do quarto 312, da fresta da porta, das risadas voltando enquanto eu estava do lado de fora, sendo descartada. E eu juro que a dor não era só no peito. Era no orgulho. Era na dignidade. Era na certeza de que eu fiz tudo certo e mesmo assim me trataram como lixo. Eu levantei da cama, fui até a sala e peguei o cobertor bordado. Ele estava dobrado, impecável, cheiro de sabão. Eu passei a mão no nome costurado e pensei, eu não fui ao hospital para ser aplaudida. Eu fui para amar. E amar, aparentemente, virou motivo para me explorarem. Eu fiquei ali no escuro, segurando aquele tecido como se fosse a prova do meu amor. Um amor que foi recusado. E eu prometi, baixinho, como quem fala com Deus e com o próprio sangue. Isso não vai ficar assim. No dia seguinte, eu iria descobrir como meu nome foi parar naquele termo.
Eu iria descobrir quem digitou meus dados. Eu iria descobrir qual mentira meu filho contou para justificar o injustificável. E, principalmente, eu iria descobrir até onde Giovanna era capaz de ir. Porque mulher que expulsa a avó de um nascimento não quer paz. Quer controle. E controle, quando é ameaçado, vira crueldade. Na manhã seguinte eu acordei com a sensação de que eu tinha engolido pedra. Não era ressaca. Não era gripe. Era revolta presa no peito, daquelas que deixam a boca seca e a cabeça quente. Eu fiz café, mas o gosto não desceu. Fui até a janela e fiquei olhando a rua como se a rua tivesse resposta. Não tinha. Quem tinha resposta era gente dentro de um hospital caro, atrás de um sistema, protegida por procedimento. E o pior tipo de maldade é esse, o que se esconde atrás de palavra bonita. A doutora Silvia chegou cedo. Chegou com o mesmo olhar de quem já viu esse filme. Ela não veio com consolo. Veio com estratégia. E naquele momento eu entendi uma coisa dura. Carinho não resolve golpe. Prova resolve. Ela sentou na minha mesa, puxou o caderno e disse: Helena, hoje você vai fazer 3 coisas. 1. Separar tudo por data. 2. Me entregar prints e áudios sem cortar nada. 3. Quando eu pedir, você vai respirar e não vai correr para salvar ninguém. Nem seu filho. Eu dei uma risada curta, amarga. Eu já corri demais. Ela não sorriu. Então aprende a andar. Porque, do jeito que está, você está sendo empurrada. Eu abri o celular, procurei conversa por conversa, e comecei a separar. Tinha o áudio dele dizendo que era para agilizar. Tinha a foto do meu documento que ele pediu só para cadastro. Tinha a mensagem com o endereço da maternidade. Tinha também o detalhe mais nojento de todos, a mensagem dele na véspera da minha viagem. Mãe, não esquece de levar seu RG. Pode precisar. Pode precisar. Aquilo não era cuidado. Era coleta. A doutora Silvia pegou o telefone da maternidade no papel do protocolo e ligou na minha frente. Sem drama. Sem tremedeira. Com a voz firme de quem não pede favor. Bom dia. Aqui é a doutora Silvia, advogada da senhora Helena. Eu quero cópia integral do termo de responsabilidade, do cadastro de admissão e do registro de validação do responsável financeiro. Por e-mail, com carimbo do setor. A atendente tentou desviar. Senhora, esses documentos só podem ser fornecidos ao paciente. A doutora Silvia cortou. O paciente é adulto e a minha cliente consta como responsável solidária, então ela tem direito de acesso ao documento onde o nome dela está. Se negarem, nós formalizamos por escrito e seguimos para as medidas cabíveis. Silêncio do outro lado. Aquele silêncio de quem parou de tratar a gente como bobo. Vou verificar. Verifique e retorne com protocolo. Ela anotou mais um número e desligou. Depois olhou para mim. Enquanto isso, eu vou lá. Na maternidade? Sim. E você vem comigo. Meu estômago revirou. Só de pensar naquele lugar, minha pele lembrava do corredor, do puxão no braço, da porta fechando. Eu não quero ver ninguém. Você não vai ver ninguém. Você vai buscar documento. Isso muda a posição do jogo. O jogo. Eu odiava essa palavra. Porque família não devia ser jogo. Maternidade não devia ser jogo. Nascimento não devia virar tabuleiro. Mas virou. Eu peguei uma bolsa pequena, coloquei água, documento, o cartão do SUS que eu carrego por teimosia, como se ele tivesse poder. A doutora Silvia levou uma pasta preta, grossa, com divisórias. Parece bobagem, mas pasta passa uma mensagem. Pasta diz: não me engane. No caminho, eu olhava os carros e me perguntava quantas pessoas estavam indo ver alguém querido no hospital e quantas estavam indo resolver conta. Eu estava indo resolver uma conta que não era minha. E isso tinha um gosto de injustiça que me dava vontade de bater em parede. Chegamos. O mesmo jardim bem cuidado. O mesmo vidro espelhado. A mesma recepção com ar de hotel. E eu senti uma raiva nascer por ver luxo em cima de sofrimento. A doutora Silvia foi na frente. Pediu o setor financeiro. Pediu o responsável.
Pediu a gerente. Esperamos em cadeiras confortáveis demais, aquelas que fazem o corpo relaxar contra a vontade. Eu não relaxei. Eu fiquei com a coluna reta, como se meu próprio corpo precisasse lembrar que eu ainda tinha dignidade. Uma mulher apareceu, crachá pendurado, sorriso de plástico. Doutora Silvia, podemos conversar aqui? A doutora Silvia respondeu sem levantar o tom. Aqui não. Sala fechada. Entramos numa sala pequena com ar-condicionado forte. A mulher sentou, abriu o computador e falou como se estivesse lendo um script. Então, no sistema consta que a senhora Helena assinou o termo. Eu me inclinei para frente. Eu assinei o quê? Me mostra. Ela virou o monitor. E ali eu vi meu nome. Eu vi meu CPF. Eu vi meu endereço. Eu vi até meu número de telefone. E o termo tinha uma assinatura que parecia minha, mas tinha algo errado. Não era igual. Tinha a curva diferente. O traço parecia apressado demais, como se alguém tivesse desenhado olhando uma foto. Eu senti um calor subir pelo pescoço. Isso não fui eu. A mulher manteve o sorriso, só que agora mais duro. Senhora, o termo é coletado no momento da admissão, normalmente em tablet. A doutora Silvia entrou. Quem preencheu os dados? E quem confirmou o contato? A mulher clicou em algumas telas e disse a frase que mudou tudo. O número de validação que consta aqui não é o da senhora Helena. É um número alternativo. Eu senti o chão escapar um pouco. Alternativo de quem? Ela hesitou. Aqui aparece como contato do responsável. Giovana. Meu ouvido zumbiu. Giovana. Ela tinha colocado o número dela como contato do meu cadastro. E sabe o que isso significa? Significa que, se a maternidade mandou confirmação, caiu no celular dela. Significa que, se alguém ligou, falaram com ela. Significa que, se teve aceite, foi ela quem aceitou. A doutora Silvia não perdeu um segundo. Então a senhora está me dizendo que o cadastro de responsável financeiro foi preenchido com dados da minha cliente, mas o contato principal de validação era o da nora dela. A mulher olhou para a tela de novo, como se quisesse sumir com aquilo. É o que consta. A doutora Silvia encostou a caneta na mesa, firme. Ótimo. Eu quero isso impresso. Com carimbo, data e assinatura do setor. Agora. A mulher engoliu seco. Isso é informação interna. Interna é a sua vontade de esconder. Documento com nome e CPF da minha cliente é dela. Eu queria gritar, mas eu fiquei muda. Eu só respirava. Eu só segurava. Porque a dor, quando encontra prova, vira faca. A mulher saiu, voltou com folhas impressas, carimbadas. A doutora Silvia conferiu tudo, como quem caça detalhe que derruba gigante. E ela achou mais. Olha aqui, Helena. Eu olhei. No campo de e-mail, tinha um endereço que eu nunca vi na vida. Um e-mail com meu nome, mas com números e letras que eu jamais usaria. Eu nem tenho esse e-mail. Eu não criei isso. Eu sei. A doutora Silvia olhou para a gerente. Quem criou esse e-mail e anexou ao cadastro? A gerente tentou escapar com o mesmo veneno educado. Provavelmente foi cadastrado na recepção pelo acompanhante. Acompanhante. Meu peito apertou. Meu filho. A doutora Silvia concordou sem falar. E eu senti um choque que foi pior do que a humilhação do corredor. Porque humilhação você atribui ao coração fraco. Isso aqui não era fraqueza. Era escolha. Eles precisaram da minha assinatura. Eles precisaram do meu CPF. Eles precisaram do meu nome limpo. E eles tiveram coragem de me expulsar do quarto e, ao mesmo tempo, me manter como garantia de pagamento. Eu fiquei olhando para o papel e, por alguns segundos, eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Eu senti um vazio. Um vácuo. Como se algo dentro de mim tivesse desligado. A doutora Silvia colocou a mão no meu antebraço. Helena, escuta. Isso aqui é gravíssimo. E não é só contra você. A maternidade falhou também, porque permitiu validação pelo telefone de outra pessoa e é meio suspeito.
Isso abre caminho para acordo ou processo. Eu não quero acordo. Minha voz saiu rouca. Eu quero justiça. A gerente tentou retomar controle. Senhora, talvez seja melhor conversar com seu filho. Eu ri. Uma risada sem alegria. Meu filho me expulsou do nascimento do meu neto. A senhora acha que ele vai me dar verdade agora? A doutora Silvia levantou. Conversa com família vem depois. Primeiro, a gente protege a Helena. Depois, a gente decide o que fazer com o resto. Saímos daquela sala com os papéis na mão, e eu senti o ar do lado de fora bater no meu rosto como se eu estivesse voltando de uma guerra. E é aqui que eu te digo uma coisa importante. Se você está ouvindo isso e pensa isso nunca vai acontecer comigo, cuidado. Cuidado mesmo. Porque golpe dentro de família não chega de máscara preta, não. Ele chega com sorriso, com pressa, com assina aqui rapidinho, com confia. Se você sair agora, você vai perder a parte em que eu mostro exatamente como a armadilha é montada e como a gente se defende sem se destruir no caminho. Então, se inscreve no Afonso Story. Não é pressão. É proteção. Você não sabe quando vai precisar reconhecer esse padrão na sua própria casa. No carro, a doutora Silvia colocou os documentos na pasta e falou: agora vem a parte difícil. Ele vai te procurar. Rodrigo. Sim. Porque quando o hospital apertar, ele vai sentir o peso. E alguém vai tentar jogar isso nas suas costas com culpa. Ela estava certa. Eu cheguei em casa, coloquei os papéis dentro da gaveta de meias, porque eu aprendi cedo que gaveta de meia é cofre de pobre. E eu fiquei esperando. Não esperando com esperança. Esperando com o corpo preparado. O telefone vibrou. Era ele. Eu olhei o nome na tela e senti uma mistura de saudade e ódio. Saudade do filho que eu tive. Ódio do homem que ele virou. Eu não atendi. A doutora Silvia tinha sido clara. Primeiro ele fala por mensagem. E mensagem deixa rastro. Ele mandou: mãe, atende. É urgente. Eu fiquei olhando aquilo. Urgente. Engraçado como minha dor nunca foi urgente para ele. Eu esperei. Veio outra. Mãe, o hospital tá falando de alta e de dívida. Você precisa resolver isso. Precisa. Você precisa. Como se eu fosse funcionária da vida dele. Eu respirei fundo e respondi uma frase só. Eu já resolvi o que era meu. Agora eu quero verdade. 2 minutos depois, ele ligou de novo. Eu não atendi. A terceira mensagem veio com um tom diferente. O tom do desespero. Mãe, por favor. Por favor. Essa palavra me cortou, porque por favor também pode ser ferramenta. Eu sentei na cadeira, encostei o celular na mesa e fiquei olhando para ele, como se o aparelho fosse um animal peçonhento. A doutora Silvia me mandou um áudio. Não atende. Deixa ele escrever. E eu obedeci. Aí veio a mensagem que me deu vontade de vomitar. Giovana tá chorando. Ela disse que você tá fazendo isso para se vingar dela. Eu li isso 2 vezes. 3. E eu senti a raiva acender como fósforo. Vingança. Vingança seria eu deixar o bebê preso lá, sem alta, só para eles sentirem o que eu senti. Mas eu não queria vingança. Eu queria que parassem de me tratar como objeto. Eu queria que meu nome saísse daquele contrato. Eu queria que meu filho encarasse a própria covardia. Eu levantei e fui até o cobertor bordado, ainda guardado. Eu peguei o tecido nas mãos e senti vontade de rasgar. Não rasguei. Eu só apertei. Porque, por trás desse pano, tinha tudo que eu perdi nos últimos anos. Tempo. Respeito. Lugar. E eu pensei em você que está ouvindo agora. Se essa história está te dando um nó, fica. Fica porque tem gente que vive isso calado e acha que é normal. Não é normal. E se você continua, você vai aprender a dizer não antes que seja tarde. Se inscreve no Afonso Story para não perder o momento em que a máscara da Giovana racha e o Rodrigo fica sem chão. Esse ponto chega e, quando chega, muda tudo. No fim da tarde, o portão rangiu. Eu estava na sala, e o som do portão me fez levantar na hora. Eu não precisei olhar pela janela para saber. Meu corpo já sabia.
Batida na porta. 1, 2, 3. Eu fui abrir com calma. Rodrigo estava ali, sozinho. Olheira funda, camisa amassada, rosto de quem não dormiu. E ele não entrou de primeira. Ele ficou parado no batente como se a casa não fosse mais dele. Mãe. Só isso. Mãe. Eu fiquei olhando. E eu pensei, fala. Fala que você errou. Fala que você foi fraco. Fala que você me usou. Ele engoliu seco. Eu não sabia que iam colocar seu nome. Mentira. A frase saiu pronta demais. Ensaiada. Como desculpa que já foi repetida. Eu senti a dor virar riso por dentro. Um riso escuro. Você não sabia. E mesmo assim você me fez assinar. Você pediu meu documento. Você me mandou levar RG. Você me expulsou. E agora você aparece aqui dizendo que não sabia. Ele baixou os olhos. Eu fiz isso porque ela. Eu cortei. Não coloca ela na frente para se esconder atrás. Eu quero te ouvir como homem. Ele respirou fundo e, por um instante, eu vi o menino. Só um fiapo. Um restinho. Mãe, o hospital disse que sem pagamento não tem alta. Eu senti o coração apertar pelo bebê, mas eu não deixei minha voz amolecer. E você veio aqui para eu pagar. Ele não respondeu. E o silêncio dele respondeu tudo. A raiva subiu, mas eu segurei com dentes. Eu fui na maternidade hoje. Ele levantou a cabeça, assustado. Fui. E sabe o que eu descobri? Que o telefone de validação do meu cadastro era o da Giovana. E o e-mail era um e-mail falso que eu nem tenho. Você quer me explicar como isso aconteceu? O rosto dele ficou pálido. Eu não. Eu continuei, sem gritar, porque calma machuca mais. Você quer a verdade ou quer me empurrar culpa com bebê no meio? Ele passou a mão no rosto, tremendo. Mãe, eu tô perdido. Perdido. Eu senti pena e raiva ao mesmo tempo. É uma sensação horrível. Porque pena em cima de raiva dá vontade de desistir. Mas eu não desisti. Então escuta. Você vai sentar nessa mesa. Você vai falar tudo. Você vai me dizer quem preencheu o quê, quem mandou o quê, quem aceitou o quê. Sem drama. Sem desculpa pronta. Ele entrou, sentou. Eu fiquei em pé, com os braços cruzados. E aí ele disse uma frase que me gelou. Ela falou que era o único jeito. Que meu nome não podia aparecer porque. Ele parou. Eu inclinei a cabeça. Por que o quê? Ele fechou os olhos. Porque eu tenho restrição. Meu nome tá sujo. Pronto. A verdade começou a aparecer. E quando a verdade aparece, a dor muda de forma. Ela para de ser nebulosa. Ela vira alvo. Meu filho estava com nome sujo. Por isso eu fui escolhida. Por isso eles precisavam do meu CPF. Por isso eles queriam que eu fosse invisível no quarto e útil na cobrança. Eu sentei devagar, como se meu corpo estivesse pesado. Então você sabia que precisava de um nome limpo. Ele chorou, mas eu não aliviei. Você sabia que era risco. E ainda assim você me puxou para dentro. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Agora você ouve. E eu disse, com a voz cheia de dor e fogo. Você me mandou embora do seu lado para agradar uma mulher. E agora vem pedir que eu salve vocês da conta que vocês fizeram. Você não tem noção do que você fez comigo. Ele soluçou. Mãe, eu. Chega. Hoje não tem abraço. Hoje não tem perdão. Hoje tem consequência. Ele olhou para mim como se eu tivesse virado outra pessoa. E eu tinha virado mesmo. Eu ainda era mãe. Só que eu parei de ser tapete. A doutora Silvia me ligou bem nessa hora. Eu coloquei no viva voz. Ele está aí. Está. Ótimo. Helena, você vai fazer uma coisa. Você vai mandar ele escrever um relato do que aconteceu. Por mensagem, com data. Ele vai confirmar que você foi induzida a assinar sem saber valores, e que o cadastro foi feito por terceiros.
Isso vai ajudar a tirar seu nome disso. Rodrigo arregalou os olhos. Eu vou me ferrar. A doutora Silvia respondeu como lâmina. Você já se ferrou quando sujou seu nome. Agora você vai escolher se termina de destruir sua mãe junto. Eu vi meu filho encolher na cadeira. E ali eu percebi que o homem que ele virou só entendia quando vinha alguém com autoridade. Minha voz, sozinha, não bastava mais. E isso doía. Rodrigo pegou o celular e começou a escrever. Eu fiquei observando, sem tocar nele. Ele escreveu devagar. Apagou. Reescreveu. E a cada linha, eu sentia a história sair do campo da emoção e entrar no campo da prova. Quando ele terminou, ele me mostrou. Eu li. E eu vi ali, preto no branco, o que eu já sabia. Que eu tinha sido usada. A noite caiu. Rodrigo levantou, sem saber para onde olhar. Mãe, eu posso trazer o bebê aqui? Só para você ver, só pra... Eu senti o coração tremer. Porque meu corpo queria dizer sim. Meu orgulho queria dizer não. E minha dignidade exigia calma. Não hoje. Ele fechou os olhos, como se fosse levar um tapa. Eu mereço. Você merece mesmo. Ele foi até a porta. Antes de sair, falou baixo. Eu vou conversar com ela. Eu respondi. Conversa. E presta atenção no que ela faz quando você pede verdade. Porque aí você vai conhecer quem está do seu lado. Ele saiu. E eu fiquei sozinha na sala com um silêncio que não era mais vazio. Era um silêncio de decisão. No próximo capítulo, a Giovanna vai aparecer. E ela não vai vir com humildade. Ela vai vir com ataque. Vai tentar me quebrar com ameaça, com chantagem, com neto, com mentira, com tudo que gente controladora usa quando sente que está perdendo o domínio. E se você não quiser perder esse ponto, que é um dos picos mais fortes da história, se inscreve no Afonso Story. Não é para inflar número. É porque tem detalhe aqui que salva a gente de cair na mesma armadilha. E quem sai antes, sai justamente antes da verdade explodir. A porta abriu e a máscara caiu. Eu estava na pia quando a campainha tocou. Não foi um toque leve. Foi insistência, como se eu fosse obrigada a correr. Eu enxuguei as mãos com calma, porque eu já tinha entendido o truque deles. Pressa é a forma mais barata de roubar assinatura e paz. Quando eu abri, Giovanna estava ali. Ela entrou sem pedir licença. Perfume, roupa clara, rosto impecável. Olhar duro. Atrás dela, Rodrigo vinha com os ombros caídos, como se tivesse desaprendido a ser filho e aprendido a ser escudo. Giovanna varreu minha sala com os olhos, medindo parede, móvel, chão, como quem calcula quanto vale cada canto. Depois me encarou. Dona Helena, a senhora está complicando tudo. Eu fiquei em silêncio por um segundo, só para sentir a audácia. Ela não veio pedir desculpa. Veio me culpar por eu não aceitar ser usada. Você não entra na minha casa desse jeito, eu disse. Aqui ninguém manda. Ela soltou um riso pequeno. Sua casa, com todo respeito, não muda o fato de que é seu neto. Família ajuda. Família. A palavra que ela usava quando precisava de mim. A palavra que ela arrancou de mim no hospital. Eu apontei para a cadeira. Senta. E escolhe bem as frases. Eu não sou sua funcionária. Rodrigo tentou falar meu nome, mas eu levantei a mão. Ele calou. Eu não queria que ele me distraísse. Eu queria olhar para a origem da ferida. Giovanna se sentou como se estivesse numa negociação. Abriu a bolsa e pegou o celular. Eu tenho prints, Dona Helena. Se a senhora continuar inventando, eu processo. Eu peço medida protetiva. E eu garanto que a senhora não chega perto do bebê. Ela usou meu neto como arma, e foi ali que a minha raiva ficou limpa, sem dúvida. Você está ameaçando uma avó usando criança. Você tem coragem mesmo. Ela não piscou. Eu tenho o dever de proteger minha família. Eu quase ri. Ela não protegia família. Ela protegia poder. Eu respirei fundo e senti meu peito arder. E eu digo isso para você que está ouvindo. Se você já foi colocado contra a parede por alguém que usa filho como chantagem, você sabe o que isso faz com a cabeça. Fica no Afonso Story.
Se inscreve para ver a virada. Giovanna se inclinou para a frente. Eu não vim discutir. Eu vim resolver. O hospital está pressionando. Se a senhora fizer um empréstimo com garantia da sua casa, a conta fecha hoje. Depois a gente reembolsa aos poucos. Depois. Essa palavra sempre vem com mentira grudada. Eu fui até a gaveta e peguei uma folha só, a impressão do sistema com o número dela ligado ao meu cadastro. Coloquei na mesa. Explica isso. Giovanna olhou e, pela primeira vez, a máscara escorregou. Foi rápido, mas eu vi. Um susto pequeno, um segundo de cálculo. Isso é montagem. Eu encostei o dedo no carimbo. Carimbo da maternidade. Data e setor. E o seu número. Você quer continuar chamando de invenção? Rodrigo olhou para o papel e ficou pálido. Eu vi o choque atravessar ele. E doeu perceber que até ali ele ainda achava que eu estava exagerando. Giovanna levantou. Você foi lá? Falou com eles? Fui. E eu descobri mais. Você colocou um contato seu no meu cadastro. Você validou coisa no meu nome. Isso não é mal entendido. Isso é manobra. Ela virou para Rodrigo, tentando puxar ele para a posição de sempre. Amor, diz para ela parar. Eu olhei para meu filho. Rodrigo, olha para mim. Você sabia que meu nome estava como responsável? Ele demorou para responder. Tempo demais. E quando alguém demora demais, a resposta já aconteceu. Eu senti meu estômago gelar. Então você sabia. Você me expulsou do hospital e me deixou segurando a conta. Giovanna explodiu, como se a verdade fosse um ataque. Ela está te manipulando. Ela quer te separar de mim. Ela sempre teve ciúme. Eu dei um passo na direção dela. Ciúme. Eu tenho nojo do que você fez. Eu tenho raiva de ter sido usada. E eu tenho pena do bebê, porque criança não escolhe quem a cerca. Giovanna apontou o dedo para mim. Você vai se arrepender. Eu faço sua vida virar inferno. Eu respirei de novo, só para não cair no grito. Você não manda em mim. Você não toca na minha casa. Você não usa meu nome. Você não entra aqui para me intimidar. Ela apertou os lábios e soltou o golpe final. Então você prefere ver o bebê sem alta? Essa frase foi feita para me desmontar. E funcionária com a Helena antiga. Com a Helena que carregava a culpa como bolsa. Mas eu olhei para ela com firmeza. Eu prefiro ver você responsabilizada. Quem colocou esse bebê nessa situação foram vocês dois. Não fui eu. Rodrigo se levantou, tremendo. Giovanna, para. Para agora. Ela virou para ele, indignada. Você vai ficar do lado dela? Rodrigo olhou para mim e eu vi a rachadura crescendo. Eu vou ficar do lado da verdade. Quando ele disse isso, eu senti algo se soltar dentro de mim. Não era perdão. Era uma corrente quebrando. Giovanna pegou a bolsa, com raiva. Isso não acabou. Eu abri a porta. Acabou aqui. Sai. Ela saiu sem olhar para trás. Rodrigo ficou parado no meio da sala, como se não soubesse onde colocar a culpa. Mãe, eu errei. Eu encostei na mesa e senti a dor latejar. Porque ouvir isso doía e, ao mesmo tempo, era tarde demais para apagar o que aconteceu. Você errou. E eu não vou fingir que não queimou. Agora você vai consertar com atitude. Palavras não pagam o que você fez comigo. Ele assentiu, chorando baixo. Eu vou consertar. Eu não o abracei. Eu não alisei o cabelo dele. Eu só fiquei ali, respirando, olhando para a porta que tinha sido fechada na minha cara no hospital e que, agora, eu fechava por escolha. A prova vira arma e o medo muda de lado. Depois que a Giovanna saiu, a casa ficou com um silêncio estranho, como se o ar tivesse sido mexido por mão suja. Rodrigo ainda estava ali, de pé, com o rosto molhado, mas eu não me apressei para consolar. Porque, naquele momento, consolar era perigo. Consolar cedo demais é como devolver a faca para quem acabou de te cortar. Eu sentei devagar. Minhas pernas estavam cansadas de sustentar orgulho e dor ao mesmo tempo. Rodrigo puxou a cadeira, mas ficou na ponta, como criança esperando sentença. Eu olhei para ele e senti aquele aperto antigo, aquele amor que não morre,
mas também senti algo novo, uma frieza que eu nunca tive com meu próprio filho. E eu não gostei de me sentir assim. Só que eu gostei menos ainda de ter sido forçada a virar isso. Você vai me ouvir sem se defender, eu disse. Ele assentiu, como se qualquer palavra fosse pior. Eu falei com calma, porque eu queria que entrasse. Eu viajei 12 horas. Eu cheguei na porta daquele quarto com um presente feito com minhas mãos. Eu fui tratada como sujeira. E ainda assim meu nome foi usado para segurar a conta de vocês. Isso não é erro pequeno, Rodrigo. Isso é abandono com utilidade. Ele tentou dizer que não queria, que estava pressionado, que ficou com medo de perder a esposa. Eu levantei a mão outra vez. Medo não autoriza crime. Fraqueza não justifica traição. Ele baixou a cabeça. Eu pensei no bebê lá dentro do hospital. Eu pensei em como uma criança já começou a vida no meio de mentira e cobrança. E eu senti uma raiva que não era só por mim. Era pelo futuro. Porque manipulação é herança quando ninguém corta. A campainha não tocou de novo, mas o celular vibrou. Era a maternidade. E eu senti meu estômago apertar, só que agora eu tinha papel, tinha prova, tinha advogada, tinha coragem. A doutora Silvia me ligou. Helena, eu preciso que você venha aqui agora. Eu consegui um retorno do setor jurídico deles. E é melhor você ouvir pessoalmente. Rodrigo olhou para mim, assustado. Mãe, o que vai acontecer? Eu respirei fundo. Vai acontecer o que deveria ter acontecido desde o começo. Responsabilidade. Pegamos o carro da doutora Silvia. Rodrigo foi no banco de trás, quieto. Eu vi ele olhar pela janela como se estivesse tentando voltar no tempo. Só que tempo não volta. O máximo que dá é consertar o estrago. Chegamos na maternidade e fomos direto para uma sala maior do que a anterior. Tinha um homem de terno, uma mulher com expressão dura e a mesma gerente do setor financeiro. Tudo limpo, tudo frio, tudo calculado. O homem começou. Senhora Helena, analisamos o relato da advogada e os registros do sistema. Existe, de fato, inconsistência nos dados de validação do responsável financeiro. Inconsistência. Essa palavra me deu vontade de cuspir. Inconsistência é quando uma data sai errada. Isso era gente usando meu nome. Eu falei antes que a doutora Silvia falasse, porque eu queria que eles ouvissem minha voz e não só documento. Isso não é inconsistência. Isso é cadastro montado. E eu quero meu nome fora disso hoje. O homem respirou, como se estivesse segurando a própria vaidade. Nós podemos abrir um procedimento interno e suspender a cobrança até conclusão. A doutora Silvia entrou com a voz firme. Suspender não resolve. Tirar a Helena do vínculo resolve. Vocês aceitaram validação por telefone de terceiro e e-mail que não pertence à minha cliente. Isso viola o mínimo de segurança documental. Ou retiram o nome dela do termo, ou vamos registrar formalmente em órgãos competentes e na justiça. A gerente tentou fazer cara de paz. A senhora entende que precisamos garantir pagamento do serviço prestado. Eu olhei para ela. Garantam com quem escolheu o pacote. Garantam com quem ficou no quarto. Garantam com quem me expulsou. Eu não fiz plano, eu não escolhi suíte, eu não assinei com consciência. Eu fui usada. O homem do jurídico mexeu no notebook, clicou em alguma coisa e falou. Existe possibilidade de substituir o responsável solidário. Porém, para isso, precisamos do reconhecimento do paciente ou do acompanhante que realizou a admissão. Eu virei o rosto para Rodrigo. Foi você. Ele engoliu seco e respondeu baixo. Foi. A doutora Silvia já tinha preparado a ponte. Então pronto. Ele está aqui. Ele reconhece que fez a admissão, que utilizou dados da mãe, e que ela não teve ciência do valor. Agora vocês fazem a correção. Rodrigo levantou a mão, como se pedisse permissão para existir. Eu confirmo. Eu fiz. Eu coloquei os dados dela. Eu achei que era só um cadastro. Eu não expliquei o valor real. Eu errei. A palavra errei saiu com peso. E eu senti uma dor atravessar o peito, porque essa confissão era necessária, mas também era humilhante. Um filho admitindo diante de estranhos que jogou a mãe na fogueira. O jurídico ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou.
Se o senhor assinar uma declaração, nós transferimos a responsabilidade para o casal e removemos a senhora Helena como responsável financeira. Eu senti minha garganta fechar, não de alívio completo, mas de uma justiça mínima, aquela migalha que deveria ser obrigação. E mesmo assim eu quis chorar. Rodrigo assinou. A mão dele tremia. A gerente ainda tentou colocar medo. Isso não elimina a dívida. Apenas muda o CPF responsável. Eu respondi sem levantar o tom. Ótimo. Porque a dívida nunca foi minha. Saímos da sala e eu senti um peso sair dos meus ombros. Não saiu tudo. Porque o peso maior era emocional. Era lembrar do corredor. Era lembrar da frase. Era lembrar da porta fechando. A doutora Silvia me chamou de lado. Helena, isso aqui foi um passo. Agora vem o resto. Você tem elementos para denunciar a fraude e também para exigir reparação, inclusive pelo uso indevido do seu nome. Eu olhei para Rodrigo. Você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Ele assentiu. Eu vou fazer. Eu não comemorei. Eu não sorri. Eu só pensei em quantas mães passam por isso e morrem caladas. E eu digo isso para você que está ouvindo agora. Se você conhece alguém que vive com medo de impor limite dentro da própria família, não deixe essa pessoa sozinha. Se inscreve no Afonso Story e compartilha esse tipo de história, porque tem gente que só acorda quando vê outra mulher dizendo chega. E se você perder os próximos capítulos, você perde o momento em que o castelo de mentira desmorona de vez. Voltamos para minha casa já no fim da tarde. Rodrigo ficou parado no portão, olhando para dentro como se estivesse vendo a casa pela primeira vez. Eu fiquei ao lado dele e falei. Eu vou te dizer a regra a partir de hoje. Você não entra aqui trazendo o problema pronto e pedindo solução. Você entra trazendo verdade e atitude. Se você voltar a se esconder atrás de outra pessoa, você me perde de novo. Ele chorou sem som. Eu entendi. Eu olhei para o céu ficando escuro e senti uma mistura de vitória e tristeza, porque vitória sim não é festa. É cicatriz. E eu sabia que ainda faltava a parte mais perigosa. Porque tirar meu nome do papel era uma coisa. Agora, enfrentar a Giovanna, sem que ela viesse com outra arma, era outra. A pasta abriu e eu vi o tamanho do buraco. Eu achei que tirar meu nome da conta do parto ia me dar paz. Eu achei que, depois daquele papel assinado, eu ia voltar para casa e respirar como gente. Só que paz não chega quando o inimigo ainda está solto. Paz só aparece quando a última mentira cai. Naquela noite eu mal dormi. Eu deitei, virei de lado, virei de novo. A cabeça repetia cenas como filme ruim. O corredor. A porta. O braço puxado. A frase que me arrancou do lugar. E agora, por cima disso, vinha a imagem do meu CPF no sistema, como se eu fosse um caixa eletrônico com pernas. Eu levantei cedo, fiz café, mas nem sentei. Fiquei andando pela casa, arrumando coisa que não precisava, só para ocupar as mãos. Quem já passou por traição dentro de casa sabe. O corpo tenta fingir normalidade enquanto por dentro tudo está pegando fogo. O celular vibrou. Mensagem da Giovanna. Você está destruindo a minha família. Eu li e senti vontade de rir. Minha família tinha sido destruída no dia em que ela decidiu que meu lugar era fora do quarto, mas meu nome era dentro da cobrança. Ela mandou outra. Se você não parar agora, eu vou fazer você se arrepender. A palavra arrepender veio como ameaça, não como conselho. E ameaça, para mim, é gatilho. Eu conheço esse tom. É o tom de quem sempre ganhou com medo. Eu não respondi. Logo depois, mensagem do Rodrigo. Mãe, ela está muito nervosa. Ela está dizendo que vai te denunciar. Denunciar. Eu encostei o celular na mesa e respirei devagar. Eu queria dizer para ele acordar de vez. Queria sacudir. Queria perguntar quantas provas ele precisava para parar de proteger quem machuca. A doutora Silvia chegou no fim da manhã com uma sacola cheia de papéis e uma cara que eu não gostei de ver. Era uma cara de quem encontrou coisa grande. Helena, senta. Eu sentei. Ela abriu a pasta devagar, como quem abre ferida com cuidado para não infeccionar mais. Eu pedi um levantamento básico com base no seu CPF. E eu fui atrás de contratos recentes.
Você lembra se assinou mais alguma coisa além do papel da maternidade? Eu fechei os olhos e puxei a memória. Rodrigo tinha vindo aqui outras vezes com pressa. Sempre com a mesma conversa. Sempre com a mesma urgência falsa. E eu, cansada e confiando, tinha feito o que mãe faz. Eu tinha cedido. Eu assinei. Sim. Umas vezes. A doutora Silvia assentiu, sem surpresa. Então segura isso. Ela colocou o primeiro documento na minha frente. Cartão adicional emitido no seu CPF, limite de R$ 8.000. Eu senti o ar sumir. Eu nunca pedi isso. Eu sei. E foi usado todo. Ela virou a folha e me mostrou uma lista. Restaurante. Loja de roupa. Eletrônico caro. Parcela em lugar que eu nunca entrei. Minha garganta travou. O segundo documento foi pior. Empréstimo consignado de R$ 10.000. Desconto direto em benefício. Eu quase levantei da cadeira. Impossível. Eu recebo certinho. A doutora Silvia me encarou. Você recebe na sua conta, ou o Rodrigo recebe e transfere? Eu engoli seco. 1 ano atrás ele tinha insistido. Disse que era para me proteger. Disse que era para eu não ir ao banco. Eu achei que era cuidado. Agora aquela lembrança virou veneno. Ele recebe. Então você não vê o extrato original. Você só vê o que chega depois do desconto. Eu senti uma mistura de humilhação e fúria. Humilhação por ter confiado. Fúria por terem usado esse cuidado como chave para me roubar sem barulho. A doutora Silvia virou mais uma folha. Financiamento de móveis no seu CPF. Mais uma. Carta de fiança de aluguel. Outra. Consórcio. Quando ela terminou, eu já não estava chorando. Eu estava gelada. O choro tinha virado pedra. Quanto dá tudo isso? Eu perguntei, com a voz baixa. Ela pegou a calculadora do celular e somou devagar, falando os valores por extenso para eu entender cada facada. No final, ela mostrou a tela. Quase R$ 50.000, fora juros. Quase 50.000. Eu senti uma tontura. Não era só dinheiro. Era minha vida. Era meu teto. Era meu futuro. Era o que eu não construí porque eu construí meu filho. Eu apertei a borda da mesa para não tremer. Eles iam me deixar sem nada. A doutora Silvia respondeu sem pena, só com verdade. Eles já começaram. A diferença é que você acordou antes de perder tudo. Eu fechei os olhos e a raiva subiu com força. Não aquela raiva barulhenta. Uma raiva limpa, focada. A raiva que nasce quando a pessoa percebe que foi enganada muitas vezes e sempre perdoou rápido demais. E é aqui que eu preciso te dizer uma coisa. Se você está ouvindo isso e pensando em alguém da sua família que vive assinando papel para filho, para sobrinho, para parente, se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem a seguir não é entretenimento. É manual de sobrevivência emocional. Quem sai antes perde a parte que ensina como parar uma exploração disfarçada de amor. A doutora Silvia explicou o plano com calma. Primeiro, você não paga nada. Nada. Nem R$ 1. Segundo, você vai recuperar o controle do seu benefício. Terceiro, você vai registrar boletim e abrir processo com base em fraude. E quarto, você vai reunir prova de coação e de indução ao erro. Eu ouvi e senti um medo pequeno tentar entrar. Medo de brigar com o próprio filho. Medo de ser chamada de ingrata. Medo de perder o neto. Só que medo, quando vira rotina, mata a pessoa por dentro. Eu olhei para a doutora Silvia. Eu vou até o fim. Ela assentiu. Então você precisa da peça mais importante. Você precisa do Rodrigo do seu lado, assinando declaração e falando a verdade. Eu fiquei em silêncio, porque meu filho já tinha começado a acordar, mas eu ainda não confiava no quanto ele aguentava a pressão da Giovana. Como se o universo estivesse ouvindo, o portão rangiu. Carro na frente. Eu olhei pela janela e vi o Rodrigo descendo rápido, com o celular na mão, cara de quem vinha correndo de incêndio. Eu abri a porta e ele entrou sem fôlego. Mãe, ela pegou o bebê e foi para a casa dos pais dela. Meu estômago afundou. E daí?
Ele piscou, perdido. Ela disse que não volta enquanto você não pedir desculpa e não pagar essa conta. Pronto. A chantagem tinha mudado de nível. Agora o bebê era moeda. Eu sentia a raiva ferver. Ela está usando seu filho como arma para arrancar dinheiro da sua mãe. Rodrigo passou a mão no rosto. Ela está dizendo que você quer destruir a vida dela. A doutora Silvia se levantou devagar e falou direto com ele. Rodrigo, você quer mesmo continuar sendo controlado? Porque hoje você vai escolher. Ou você protege sua mãe e seu filho, ou você protege a mentira. Ele ficou parado, como se a sala inteira pesasse. Eu vi lágrimas nos olhos dele. Não lágrimas de teatro. Lágrimas de quem percebe que caiu numa armadilha que ele mesmo ajudou a montar. Mãe, eu fui fraco. Eu não aliviei. Você foi cúmplice. Agora decide se vai virar homem. Ele respirou fundo e perguntou: o que eu faço? A doutora Silvia respondeu: você vai comigo no cartório. Vai assinar declaração. Vai autorizar acesso ao seu extrato. Vai devolver o controle do benefício da sua mãe para ela. E vai mandar mensagem para Giovanna dizendo que não existe mais dinheiro da Helena disponível. Nunca mais. Rodrigo engoliu seco. Eu vi o medo dele de perder a esposa. Só que agora ele tinha medo maior. Medo de perder a própria dignidade. Ele assentiu. Eu vou. Naquele instante, eu senti uma coisa quebrar dentro de mim. Não era perdão ainda. Era a ilusão final morrendo. A ilusão de que amar calada resolve. Não resolve. Só alimenta o abuso. E antes de sair para o cartório, eu olhei para Rodrigo e falei com uma calma que veio do fundo, como sentença. Você vai recuperar seu filho. Mas primeiro você vai recuperar sua vergonha. Porque um pai que aceita chantagem com bebê perde o direito de se chamar pai. Ele baixou a cabeça, como quem foi atingido pela verdade. Saímos. E enquanto eu fechava a porta da minha casa, eu pensei no que vinha pela frente. Giovanna não ia aceitar perder acesso ao meu nome. Ela ia reagir. Ia gritar. Ia inventar. Ia atacar. Só que agora ela ia atacar uma mulher que parou de pedir licença. O cartório, a declaração e o primeiro tombo da chantagem. Eu achei que, quando Rodrigo disse eu vou, meu peito ia aliviar. Só que não. Porque eu vou é só o início. O mundo está cheio de gente que promete e volta correndo para o colo de quem domina. Eu já tinha visto isso. Eu não ia cair de novo. Nós fomos ao cartório ainda com o sol alto. Eu dentro do carro, olhando a cidade como se ela fosse um cenário que não me reconhecia. O Rodrigo dirigia em silêncio, com as duas mãos firmes no volante, como se qualquer tremor fosse denunciar a culpa. A doutora Silvia sentou atrás comigo. Ela não vinha como amiga. Ela vinha como escudo. No caminho, meu telefone vibrou. Mensagens seguidas. Era a Giovanna. Você vai pagar por isso. Você está acabando com a vida do meu filho. Você nunca gostou de mim e agora está se vingando. Se continuar, eu juro que você não vê essa criança. Eu li uma por uma e senti uma coisa estranha. Não era medo. Era clareza. Porque quando alguém ameaça tanto, é porque já percebeu que está perdendo o controle. Eu não respondi. Chegamos ao cartório e o ar lá dentro tinha cheiro de papel velho e pressa alheia. Gente assina coisa todo dia sem entender. E foi ali, naquele lugar comum, que eu entendi o tamanho do que tinha acontecido comigo. Meu nome tinha sido jogado em documento como se fosse moeda. Como se minha vida fosse assinatura. A atendente chamou nosso número. A doutora Silvia falou primeiro, com a tranquilidade de quem já atravessou tempestade. Precisamos lavrar uma declaração de próprio punho, reconhecer firma e anexar cópia dos documentos. A moça olhou para o Rodrigo. O senhor é quem vai declarar. Ele respirou, e eu vi a garganta dele travar. Sou. Eu queria que ele olhasse para mim, mas ele olhava para o chão. Quem tem vergonha costuma procurar buraco. A doutora Silvia colocou a folha na frente dele. Escreve. Sem enfeite. Sem desculpa. Só fatos. Rodrigo pegou a caneta. A mão dele tremia.
E eu fiquei observando, porque eu aprendi uma lição tarde, mas aprendi. Quando a pessoa escreve a verdade, ela não consegue fingir para si mesma. Ele começou. Eu não vou repetir aqui palavra por palavra, mas eu ouvi cada frase como se fosse martelo. Ele declarou que fez a admissão. Ele declarou que pediu minha assinatura sem explicar valores. Ele declarou que usou meu CPF para viabilizar o pacote da maternidade. Ele declarou que o telefone de validação não era meu. Quando ele terminou, ele levantou os olhos. E ali eu vi dor de verdade. Dor de quem está percebendo que a própria covardia custa caro. A atendente pegou a folha, conferiu, e pediu assinatura de novo, agora com reconhecimento de firma. O Rodrigo assinou. E naquele instante, eu senti uma pontada estranha. Não era alegria. Era luto. Luto da ilusão que eu ainda guardava de que meu filho jamais seria capaz de me colocar nessa posição. A doutora Silvia me puxou para outra parte do balcão. Agora vamos resolver a aposentadoria. Ela falou para a atendente, pediu os dados do banco, explicou a situação. Eu assinei um formulário simples, esse eu li linha por linha, com calma, com raiva, com lucidez. Eu recuperei o controle da minha conta ali mesmo. O Rodrigo ficou olhando, como se só então percebesse que ele tinha tirado isso de mim. E eu olhei para ele e disse baixo, sem espetáculo: cuidado que vir à prisão é crime também. Ele engoliu seco. Eu sei. Saímos do cartório com os papéis na pasta. Um vento quente bateu no meu rosto. Eu respirei fundo e pensei: pronto. Agora o dinheiro não passa mais por mão errada. Agora o golpe fica mais difícil. E foi nesse exato momento que o telefone do Rodrigo tocou. Ele atendeu, e a cor do rosto dele sumiu. Era ela. Eu não ouvi do outro lado, mas ouvi a voz dele. Giovana, para. Eu não vou discutir gritando. Não, eu não vou colocar minha mãe para pagar. Não, eu não vou te dar a senha dela. Nunca mais. Chega. A palavra chega saiu do jeito que eu sempre quis ouvir. Só que veio tarde. Mesmo assim, veio. Ele desligou e ficou parado. A mão dele tremia mais do que antes. Ela disse o quê? Eu perguntei. Ele olhou para mim, com um pavor que me deu nojo. Ela disse que vai fazer um boletim de ocorrência contra você. Que você está perseguindo. Que você está inventando coisa. A doutora Silvia nem piscou. Ótimo. Quanto mais ela se mexer, mais ela se expõe. Eu vi o Rodrigo apertar os olhos, confuso. Mas ela pode mesmo fazer isso? A doutora Silvia respondeu com firmeza. Fazer, ela pode. Provar, ela não consegue. E cada ameaça vira prova contra ela, se for registrada. Eu abri a porta do carro e sentei. Só que antes de colocar o cinto eu parei e olhei para você que está ouvindo agora. Se você está acompanhando essa história e sente que algo aí dentro está se acendendo, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque tem muita gente que cai nesse tipo de chantagem e se afunda em silêncio. E quando você aprende a reconhecer o padrão, você não perde só uma história. Você evita uma tragédia na sua própria vida. Voltamos para minha casa e eu nem consegui tirar o sapato quando ouvi carro freando na frente. Eu olhei pela janela. Giovana. Ela desceu do carro como se fosse dona da rua. Maquiagem perfeita. Ódio puro. Rodrigo desceu atrás, tentando segurar o braço dela. Ela soltou. Ela veio direto para o meu portão e começou a bater com a mão, sem campainha, como se eu fosse obrigada a abrir. Eu abri. Não por medo. Por decisão. E também porque eu já tinha colocado o celular no bolso, gravando tudo. Ela entrou falando alto. Você está acabando com a minha vida. Eu fiquei na porta, sem sair do lugar. Você não entra. Ela avançou um passo. Eu entro sim. Você está roubando meu marido. Eu senti a raiva subir, mas mantive a voz estável. Você não é dona do meu portão, nem do meu filho, nem do meu nome. Ela apontou o dedo na minha cara. Você vai pagar. Eu vou te colocar na justiça. Eu vou dizer que você me ameaçou. Eu dei um sorriso curto, frio. Diz.
E depois explica por que o meu CPF virou passagem para a suíte de luxo. Ela piscou rápido. De novo aquele susto de quem percebe que a conversa não vai ser controlada. Rodrigo tentou acalmar. Giovanna, chega. A gente vai resolver nossas dívidas. Só nossas. Ela virou para ele com desprezo. Você virou contra mim por causa dessa velha. Velha. A palavra saiu como facada. E o Rodrigo reagiu do jeito que eu nunca tinha visto. Não chama minha mãe assim. Giovanna riu, debochada. Olha só. Agora você virou homem. Eu senti dor. Dor porque ela estava certa sobre uma parte. Ele tinha sido capacho. E dor porque ela dizia isso na minha frente, como se eu fosse culpada pelo caráter fraco dele. Eu avancei um passo e falei baixo, para ela sentir cada sílaba. Você não vai usar meu neto para me dobrar. Você não vai usar meu nome para sustentar luxo. Você não vai usar meu filho para me humilhar. Ela tentou subir o tom. Você quer me destruir. Eu encarei. Eu quero que você pare. Ela ficou em silêncio por um instante. E nesse instante, eu vi a mente dela calculando a próxima arma. Então veio. Se você continuar, eu sumo com o bebê. Você não vê mais. Rodrigo empalideceu. Giovanna, não fala isso. Ela cruzou os braços, como se fosse Vitória. Eu falo o que eu quiser. A doutora Silvia, que até então estava só observando, entrou na porta ao meu lado. Giovanna, repete essa frase. Só mais uma vez. Giovanna virou, surpresa. Quem é você? Sou advogada. E acabei de ouvir uma ameaça envolvendo criança. Continua. Vamos ver onde você chega. Giovanna travou. A arrogância dela deu uma falhada. Não porque ela ficou boa. Porque ela percebeu que tinha testemunha profissional. E gente desse tipo só respeita risco. Ela tentou recuar com pose. Eu não ameacei nada. Eu ergui o celular do bolso e mostrei a tela. Você falou. E está gravado. O ar mudou. O medo trocou de lado. Giovanna engoliu seco e deu um passo para trás. Rodrigo olhou para ela como se estivesse vendo uma pessoa estranha. Você faria isso mesmo? Ela tentou disfarçar. Eu estou nervosa. A doutora Silvia cortou. Nervosa não dá direito de chantagear. Giovanna pegou a bolsa, saiu rápido, sem olhar para mim. Antes de entrar no carro, ela virou e soltou a frase com veneno. Vocês não sabem com quem estão mexendo. E foi embora. O portão fechou. A rua ficou quieta. Mas eu sabia. O silêncio dela não era fim. Era preparação. Eu olhei para Rodrigo. Agora você viu. Ele assentiu, com a voz quebrada. Eu vi. E eu disse a frase que eu esperei anos para dizer sem tremer. Então não fecha os olhos de novo. A polícia na minha porta e o instante em que eu parei de ter medo. Eu pensei que, depois daquela ameaça gravada, a Giovanna ia recuar. Eu pensei que ela ia sumir para lamber a própria ferida. Eu errei. Gente assim não recua, ela muda de arma. Quando não consegue controlar pelo dinheiro, tenta controlar pela reputação. Quando não consegue dominar pelo silêncio, tenta dominar pelo escândalo. Na manhã seguinte, eu ainda estava de pijama quando ouvi batidas fortes no portão. Não era campainha. Era impacto. Era autoridade emprestada. Eu abri a janela e vi uma viatura parada em frente à minha casa. Meu coração deu um salto, mas eu não corri. Eu não me escondi. Eu respirei devagar, porque eu já tinha entendido o truque número 2 do controle. O truque é te colocar em pânico para você tropeçar na própria defesa. Eu fui até a porta com o celular na mão, já gravando. 2 policiais estavam ali. Um deles falou com voz neutra. A senhora é Helena? Sou. Estamos aqui por uma ocorrência registrada. A senhora foi acusada de ameaçar uma mulher e de tentar impedir a mãe de acessar o próprio filho. Eu senti o sangue ferver. Eu senti também uma dor aguda, porque aquilo era meu filho e meu neto virando ferramenta de mentira. Eu respondi sem elevar o tom. Quem registrou isso foi a Giovanna.
Minha nora. E eu tenho gravações. E tenho advogada. O policial olhou para o colega, depois para mim. A senhora pode explicar com calma o que aconteceu? E eu expliquei. Eu contei do cadastro no meu nome. Eu contei do telefone de validação no número dela. Eu contei das dívidas no meu CPF. Eu contei da ameaça dela dizendo que sumiria com o bebê. Eu não dramatizei. Eu não implorei. Eu descrevi fatos. Enquanto eu falava, eu vi uma sombra no canto do olho. Era a vizinha da frente, fingindo que varria a calçada para ouvir. E foi aí que eu entendi o plano da Giovanna. Ela queria que a rua me condenasse antes da justiça. Eu olhei para os policiais e disse: se vocês quiserem, eu mostro a gravação agora. Eu não tenho nada a esconder. Um deles pediu para entrar. Eu deixei, mas eu não deixei meu orgulho do lado de fora. Eu deixei a porta aberta. Eu deixei tudo claro. Quem não deve não teme, mas quem foi traído aprende a não ficar vulnerável de novo. Eu coloquei o áudio para tocar. A voz da Giovanna saiu na sala, firme, agressiva, fria. Ameaça com criança, chantagem, veneno. O policial que estava em pé mexeu a mandíbula. Senhora, isso aqui é sério. Eu segurei o olhar dele. Eu sei. E eu estou cansada de ser tratada como culpada quando sou vítima. Ele pediu para eu enviar o arquivo. Eu enviei. Ele anotou. Perguntou se eu queria registrar minha própria ocorrência. Eu disse que sim. E nesse momento eu quero te dizer uma coisa. Se você está ouvindo e já sentiu medo por causa de fofoca, por causa de mentira, por causa de ameaça de família, fica aqui comigo. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que está acontecendo comigo não é raro. O raro é a pessoa ter coragem de reagir sem se destruir. Se você sair agora, perde a parte em que a mentira tenta me esmagar e eu viro o jogo sem gritar. Os policiais foram corretos. Saíram sem espetáculo. Só que o estrago que a Giovanna queria não era cadeia. Era o constrangimento. Era me colocar no lugar de vergonha. Eu fechei o portão e fiquei parada no meio da sala. A casa parecia menor. O ar parecia mais pesado. A doutora Silvia chegou pouco depois. Eu nem precisei explicar muito. Ela olhou meu rosto e entendeu. Ela registrou. E trouxe viatura aqui. A doutora Silvia respirou fundo. Então agora acabou a fase da chantagem e começou a fase do desespero. Eu sentei e senti uma tristeza que eu não queria sentir. Não era tristeza pela Giovanna. Era pela degradação. Era pelo meu neto. Era pela vida que deveria estar celebrando e virou guerra. A doutora Silvia abriu a pasta e falou: Helena, hoje você vai fazer duas coisas. Uma, a gente registra sua versão oficialmente com a entrega das provas. Duas, você não vai atender mais ninguém sem gravar. Ninguém. Eu concordei. Ela foi até a delegacia comigo. Eu falei tudo de novo, com detalhes. E foi estranho, porque contar a própria humilhação para um desconhecido faz a pessoa se sentir exposta, como se a dor virasse objeto. Só que eu repeti para mim mesma que vergonha não era minha. Vergonha era de quem usa a mãe como carteira. Quando eu voltei para casa, o Rodrigo estava na varanda. Parecia mais velho. Olhos fundos. Boca seca. Mãos inquietas. Mãe, ela fez isso mesmo. Fez. Ele apertou os olhos, segurando o choro. Ela disse que eu precisava escolher. Ela disse que, se eu não te colocasse no seu lugar, ela me tirava da vida do meu filho. Eu me aproximei um pouco, sem tocar. Rodrigo, presta atenção. Isso não é amor. Isso é domínio. Ele olhou para o chão. Eu sei. Eu estou vendo agora. Eu senti um impulso de abraçar. Eu segurei. Porque abraço, naquela hora, podia virar anestesia. E eu não queria anestesia. Eu queria mudança. Então eu falei a frase que doeu na minha garganta. Você vai perder o bebê de um jeito ou de outro se continuar do lado dela. Porque ou você aceita a chantagem e vira prisioneiro, ou você enfrenta e vira pai de verdade. Ele passou a mão no rosto, como quem se quebra por dentro. E se ela for embora com ele? A doutora Silvia respondeu antes que eu respondesse. Ela pode tentar.
Mas ela não pode apagar você legalmente se você agir rápido. E agora nós temos prova de ameaça e tentativa de intimidação. Isso pesa. Rodrigo engoliu seco. Eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Eu olhei para ele com uma mistura de raiva e pena. Eu também não imaginei que um dia eu ia precisar de polícia para provar que eu não sou vilã na minha própria história. Ele respirou fundo. Eu quero fazer o certo. Eu fiquei olhando para ele por um segundo, porque eu precisava acreditar sem me iludir. Então faz. Hoje. Agora. A doutora Silvia puxou o telefone. Nós vamos solicitar medida para ela não se aproximar da Helena e vamos pedir urgência para garantir que não exista afastamento do pai por chantagem. E você, Rodrigo, vai assinar tudo sem hesitar. Ele assentiu. Eu vi nele um medo grande, mas vi também o início de algo raro. Vergonha. E vergonha, quando é real, vira coragem. Pouco depois, chegou uma mensagem no celular dele. Era a Giovana. Ela escreveu que eu estava doente, que eu era manipuladora, que eu queria roubar o bebê dela, que eu tinha ameaçado destruir a vida dos dois. Rodrigo leu e a mão dele começou a tremer. Eu vi o velho padrão tentando voltar. O padrão do homem que cede para evitar conflito. Eu falei baixo, para não empurrar, mas para ancorar. Você vai cair de novo, ou vai ficar de pé? Ele encarou a tela por mais 2 segundos, depois digitou uma resposta curta. Eu não vou mais te usar para machucar minha mãe. E eu não vou mais permitir que você use nosso filho como moeda. Ele enviou. E naquele segundo eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Respeito. Não completo. Ainda não. Mas nascendo. Só que a Giovana não parou. Ela mandou uma última mensagem que fez o rosto do Rodrigo mudar. O que foi? Eu perguntei. Ele levantou os olhos para mim, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era choque misturado com suspeita. Ela escreveu assim: Mãe. Ela escreveu que, se eu continuar, ela conta uma coisa que vai acabar comigo. Acabar comigo. Eu senti um frio subir pela espinha. Porque quando uma pessoa fala assim, ela está escondendo algo. Ela está segurando o segredo como arma. A doutora Silvia inclinou o corpo para frente. Que tipo de coisa? Rodrigo balançou a cabeça. Eu não sei. Mas ela escreveu como se fosse algo antigo. Como se ela tivesse guardado isso para o dia em que eu ousasse desobedecer. A doutora Silvia ficou alguns segundos em silêncio e depois falou devagar. Então é isso. Ela tem um segredo. E segredo de manipulador quase sempre é padrão de golpe. Eu olhei para meu filho. Rodrigo, você acha que conhece a mulher com quem você casou? Ele demorou para responder. Não sei mais. E eu disse, com a voz cheia de dor e fogo. Então a partir de hoje você vai conhecer. Nem que isso te destrua por dentro antes de te salvar. O segredo, o menino e a verdade que ninguém queria encarar. Quando Rodrigo falou que ela tinha um segredo capaz de acabar com ele, eu não senti curiosidade. Eu senti alerta. Curiosidade é coisa de quem está seguro. Eu não estava segura. Eu estava em guerra, e guerra não tem luxo de surpresa. A doutora Silvia não perdeu tempo. Ela pegou o celular, abriu contatos e começou a ligar como quem puxa fio de bomba antes de explodir. Helena, eu vou investigar a vida dela. Cartório. Processos, registros. E eu quero que você fique preparada para o que vier. Eu engoli seco. Pior do que já veio. Ela me encarou com uma seriedade que me cortou. Quando alguém ameaça com segredo, normalmente não é fofoca. É fato. E fato deixa rastro. Rodrigo ficou andando pela minha sala como bicho preso. Ele não sentava. Não bebia água. Não olhava para mim direito. Ele parecia um homem que percebeu que construiu a casa em cima de areia. Mãe, eu não aguento mais. Eu estou com medo. Eu olhei para ele e respirei fundo. Medo agora é saudável. Medo é a parte do seu corpo que está dizendo que você passou tempo demais com os olhos fechados. Ele passou a mão no rosto. Ela sempre dizia que você era controladora. Que você me prendia. Que você queria me ter só para você. Eu senti um gosto amargo na boca. E você acreditou. Ele não negou. O silêncio dele confirmou tudo. A doutora Silvia voltou a falar, num tom mais frio.
Eu vou te fazer uma pergunta, Rodrigo. Você sabe tudo sobre o passado dela? Ex-marido, dívidas, família. Ele respondeu com convicção fraca. Eu sei o suficiente. A doutora Silvia balançou a cabeça. Então você não sabe quase nada. Ela saiu e disse que voltaria em 2 dias. 2 dias que pareceram 2 semanas. Porque dentro de mim a história ficou girando. Eu sabia que não era só dinheiro. Quem faz isso com dinheiro faz com sentimentos. Quem usa CPF usa afeto. No segundo dia, de noite, o Rodrigo recebeu uma ligação. Ele atendeu no viva voz sem perceber, e a voz da Giovana invadiu minha sala como veneno. Você vai mesmo continuar do lado dela? Você vai me trair assim? Você vai destruir nossa família? Rodrigo respondeu baixo. Eu só quero verdade. Giovana riu. Um riso de desprezo. Verdade. Você aguenta a verdade? Eu senti um frio. Rodrigo ficou em silêncio e ela aproveitou. Então presta atenção. Se você insistir, eu conto. Eu conto tudo. Eu conto quem você é. A ligação caiu. Rodrigo ficou olhando para o telefone como se fosse explodir na mão dele. E eu vi, naquele rosto, a primeira vez que ele pensou que a Giovana talvez não fosse vítima de ninguém. Talvez fosse autora. Eu falei com a voz baixa. Ela não fala assim com quem ama. Ela fala assim com quem ela controla. Ele assentiu, sem forças. No dia seguinte, a doutora Silvia voltou com uma pasta ainda maior. E quando ela entrou na minha cozinha, eu soube pela cara dela que ela tinha encontrado o fio. Helena. Senta. Rodrigo, você também. Nós sentamos. O ar pareceu ficar mais pesado. A doutora Silvia colocou 3 documentos na mesa. Primeiro, processo antigo. Divórcio litigioso. Acusação de desvio de bens. Empréstimo feito no nome do ex-marido sem autorização. Rodrigo piscou, confuso. Ela nunca me contou isso. Eu olhei para ele e vi a dor subir. Porque quando a pessoa esconde um passado assim, ela não esconde por vergonha. Ela esconde por padrão. A doutora Silvia colocou o segundo papel. Certidão de nascimento. Eu li o nome. Gabriel Henrique. Data de nascimento. 13 anos. Mãe. Giovana Cristina. Rodrigo ficou pálido. O que é isso? A doutora Silvia falou devagar, como quem sabe que cada palavra é uma pedra. Giovana tem um filho de 13 anos. O silêncio que caiu na minha cozinha foi um silêncio que dói no ouvido. Rodrigo olhou para o papel como se ele fosse uma mentira impressa. Não. Isso não existe. Ela nunca. A doutora Silvia interrompeu. Existe. Sim. Mora com a avó em Caldas Novas. Ela manda pensão todo mês. E ela exigiu segredo quando começou a namorar você. Rodrigo levou as mãos ao rosto. Eu vi o corpo dele encolher. Eu tenho um enteado. 13 anos. E eu não sabia. Eu senti pena, mas também senti raiva. Raiva de ver o meu filho sendo enganado. Raiva de ter avisado por anos e ter sido chamada de exagerada. A doutora Silvia colocou o terceiro item na mesa. Prints de conversa. Comprovante de depósito. Foto do menino. Uniforme escolar. Sorriso grande. Olhos vivos. Rodrigo olhou para a foto e as lágrimas caíram como se o corpo dele desistisse de segurar. Mãe, ele parece comigo. Na idade dele. A frase saiu quebrada. E eu senti uma dor diferente. A dor de ver meu filho cair de verdade. A doutora Silvia disse. Tem mais. A própria mãe da Giovana cortou relação com ela por causa de tentativas de colocar dívidas no nome dela. Não é novidade. É repetição. Rodrigo respirou fundo, tremendo. Então, quando ela disse que ia contar quem eu sou, a doutora Silvia inclinou o corpo para frente. Ela queria te assustar para você não investigar. Só isso. Quem ameaça com segredo teme a verdade. Rodrigo pegou o celular. Levantou de uma vez. Eu vou ligar para ela agora. Eu levantei também. Não. Você não liga sozinho. Você liga comigo aqui e com a doutora Silvia ouvindo. Porque ela vai tentar virar sua cabeça de novo.
Ele assentiu, engolindo seco. Discou. Giovanna atendeu no segundo toque, com voz doce demais para ser real. Amor, você caiu em si? Rodrigo falou firme, e eu fiquei surpresa, porque era uma firmeza nova. Quantos filhos você tem? Silêncio. Depois veio uma risada nervosa. O que é isso, Rodrigo? Que pergunta é essa? Eu senti meu coração bater forte. Responde. Ela mudou o tom. Você está doente. Sua mãe enfiou coisa na sua cabeça. Rodrigo apertou o telefone. Eu vi a certidão. Eu vi a foto. Eu vi o comprovante. Gabriel. 13 anos. Por que você escondeu isso? O silêncio dela agora tinha peso. E quando ela falou, a voz saiu fria. Porque homem não assume mulher com filho. Eu não ia perder você. Eu senti uma raiva que me fez fechar a mão. Ela continuou, tentando salvar a narrativa. Eu ia contar depois. Só não era a hora. E agora você está me humilhando. Rodrigo respirou forte. Humilhação foi eu descobrir assim. Humilhação foi você me fazer usar o CPF da minha mãe. Humilhação foi você ameaçar sumir com nosso bebê. Ela gritou. Eu fiz tudo por vocês. Eu fiz por nossa família. Eu falei pela primeira vez na ligação, com a voz firme. Você fez por você. Giovanna explodiu. Sua velha. Você está destruindo minha vida. Eu não tremi. Você destruiu a sua vida quando escolheu enganar todo mundo. A ligação caiu. Rodrigo ficou parado, sem ar. Depois sentou como se as pernas tivessem desistido. Eu não conheço ela, mãe. Eu encostei a mão no ombro dele, só uma vez. Não como perdão, como realidade. Agora você conhece. E eu olhei para você que está ouvindo. Se essa parte te chocou, não some. Se inscreve no Afonso Story. Porque no próximo capítulo vem a virada final, a queda da Giovanna e o preço que o Rodrigo vai pagar para reconstruir a própria dignidade.